Para a aula de hoje, a gente vai ter um assunto super divertido, que são polímeros. Que não costuma, assim, não é um assunto que cai muito, assim, várias questões, mas volta e meia cai, e a gente tem que entender, assim, até para a gente ter um conhecimento do mundo, entender o que são polímeros, né? Se alguém aqui tem interesse numa indústria química, em trabalhar, polímeros é um assunto interessante. Então, é por isso que a aula de hoje, nesses próximos minutos que eu tenho aqui, a gente vai falar sobre polímeros. Então, para começar, né, polímeros nada mais são do que plásticos, né? A gente pode ver na imagem aí que a gente tem várias embalagenzinhas, né? Os polímeros estão presentes aí em várias áreas da nossa vida, né? Mas a gente consegue pensar mais diretamente eles nos plásticos, nas embalagens. Mas eles estão aí também em outros, a gente vai ver vários setores que existem esses polímeros. Então, para que não fique dúvida, né, para a gente começar essa palavra estranha, né, o que são polímeros? Eles são macro. Peraí, que entrou mais alguém? A gente pode denominar polímeros como macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, que são obtidas pela combinação de moléculas menores, que são chamadas de monômeros, por uma reação chamada de polimerização. Então, eu botei aqui uma cadeia de um polímero, então a gente vê que eles são uma cadeia que tem uma repetição de algumas moléculas, né? Como se elas estivessem se repetindo aqui. E essas que se repetem, que são menores, são os monômeros. E junta vários monômeros, assim, tipo milhares de monômeros, e cria um polímero. Ok? Aí eu botei aqui a imagem de uma corrente, porque eu acho mais fácil pensar. Tem gente que não está conseguindo entrar. Jesus, eu aceitei 2 pessoas agora. Ai, tem alguém que não tá conseguindo. Tá, peraí. Deixa eu pedir pra ela me mandar o e-mail. Daí eu tenho que botar pelo e-mail dela. Ok, obrigado por avisar. Tá, o que eu tava falando, a gente pode pensar polímeros como sendo uma corrente, em que cada elo da corrente seria um monômero, que vão juntando, e assim forma uma corrente bem grandona. Então, esses são os polímeros. Eles são bem grandes, tem que lembrar disso. São grandes e eles têm uma repetição de moléculas menores ali dentro, que são os monômeros. Ok? Tá. Esses polímeros, eles podem ser classificados de várias formas. E eu resolvi classificar eles quanto à origem, porque eu olhei nas questões do vestibular, acaba sendo essa classificação mais importante, ou acaba caindo. Assim. Deixa eu ver se a menina conseguiu. Não, ninguém falou mais nada, ok, continuamos. Tá, então a classificação quanto à origem, então a gente pode classificar os polímeros como sintéticos ou polímeros naturais. E essa sintética e natural, a diferença entre eles é a fonte, né? Os polímeros sintéticos, então, eles vão ser derivados de fontes fósseis, ou mais conhecido como petróleo, né? Então, os plásticos que vêm do petróleo são polímeros sintéticos. E a gente tem os polímeros naturais, que são derivados de fontes naturais, eles são obtidos a partir de fontes renováveis. Ok. Uma coisa que acaba tendo uma confusão, né, é sobre a biodegradação desses polímeros. Então, a biodegradação deles, ou seja, eles serem degradados por micro-organismos, não necessariamente tem a ver com a fonte de origem deles. Ou seja, polímeros sintéticos e polímeros naturais podem ser ou não biodegradáveis. Mais alguém entrando. Podem ser ou não biodegradáveis, ok? Então, não tem a ver com a fonte, tem a ver com a capacidade de micro-organismos transformarem aquele plástico em CO2 e água, ou seja, degradarem ele ali. Então, aqui eu trouxe uns exemplos que talvez não façam sentido, são só umas siglas, né? Mas só para ter como exemplo de polímeros sintéticos, que são não biodegradáveis, que são os comuns que a gente vê aí pelo dia a dia, são os mais comuns, tipo a garrafa PET, os canos de PVC, o Teflon, que no revestimento das panelas, o isopor, então são exemplos de não biodegradáveis. Quer dizer que eles vão demorar lá os 400 mil anos para se decompor na natureza. Mas a gente tem alguns polímeros que são biodegradáveis, apesar de a fonte deles ser petróleo. Então, eu trouxe uns exemplos aqui, tem esse PCl, que é o poliprolactona. Não lembro direito o nome. Tudo bem, não é importante.
lembrar desses nomes, é só para vocês saberem que existe. Então, esses polímeros aqui, eles são derivados de petróleo, mas eles são biodegradáveis. Então, lá no final da vida deles, eles vão ser decompostos por micro-organismos e não poluir, assim, o meio ambiente. E os polímeros naturais, então, né, eles podem ou não ser biodegradáveis, e eu trouxe como exemplo de não biodegradável um exemplo aqui, como que a gente vê por aí, né, nas sacolas do Zafari, por exemplo, que é o plástico verde da Braskem. Apesar de ele ser derivado da cana-de-açúcar, então de uma fonte natural e renovável, ele não é biodegradável. Ou seja, aquela sacolinha do Zafari, que tem aquele símbolozinho I'm green, né, o plástico verde, na verdade, ele depois, né, que ele se transforma em plástico, ele nada mais é do que um plástico normal, como qualquer outro, que vai poluir como qualquer outro se a gente botar na natureza. Muito cuidado com o plástico verde da Braskem. Ele é bom na sua fonte de origem, porque ele vem lá de uma fonte renovável, então aquela planta vai ter um crédito de carbono que vai ter absorvido ali, mas no final da vida dele, se eu botar na natureza, ele vai ser ruim para o meio ambiente, como qualquer outro plástico. E aqui outros exemplos de polímeros biodegradáveis, a gente tem o amido, né, presente aí nos alimentos, a gente tem a celulose das plantas, das folhas, a gelatina lá dos porcos, sei lá, o látex da seringueira. Então, são exemplos de polímeros derivados da natureza e que são biodegradáveis, então não vão poluir, né? Se eu fizer algum material a partir desses polímeros, eu não vou poluir ele se eu jogar na natureza. A teoria, né? Então essa é uma classificação que a gente pode... Quanto tempo um polímero biodegradável pode demorar para se decompor? Então, para ser considerado biodegradável, ele tem que se decompor num período de 180 dias. E essa biodegradação, para fazer esse teste, né, lá tem certificações de biodegradabilidade, elas normalmente são feitas em laboratório. Por isso que é um pouco confuso ainda essa ideia de biodegradável. Porque os testes não são feitos assim, a pessoa jogou na natureza e alguém vai lá 6 meses depois e vê se tem ainda alguma coisa ali. Eles são feitos ali com controle de temperatura e pressão, e se ele se decompor em CO2, gás carbônico e água, num período de 180 dias, que pelos meus cálculos dá 6 meses, então ele vai ser considerado biodegradável, certo? Mas tem muito plástico por aí que não deveria ser considerado biodegradável, justamente porque passa essa ideia de que eu posso jogar ele em qualquer lugar e ele vai se decompor, e não necessariamente é isso. Então, é um assunto, assim, tem muita pesquisa ainda para rolar, para a gente ter os plásticos realmente, assim, uma sacola plástica que seja ok para o meio ambiente. É um assunto que eu poderia ficar umas 3 horas falando, assim. Mas, só respondendo a pergunta, então, o tempo é de 180 dias, ele se decompor e poder ser considerado, então, biodegradável. Ok? Mas é um assunto bem legal, né? Eu juro, eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso, mas não temos tempo. Não agora, pelo menos. Quem sabe uma aula extra. Ok. Tá, então classificação. Então tomem cuidado com isso. Ele ser derivado de uma fonte natural não necessariamente quer dizer que ele é biodegradável. Ele ser derivado de uma fonte fóssil, né, um polímero sintético, pode ser que ele seja biodegradável, porque a gente, por indústrias que ali transformações na indústria, transforma aquele material, apesar de ser de uma fonte de petróleo, ele se torna biodegradável. Então, a indústria química é uma coisa muito legal, né? A gente pode pegar um negócio derivado do petróleo e fazer com que a natureza consiga decompor ele. E a gente pode fazer o contrário também, né? Pegar um negócio natural e mexer tanto nele que a natureza não consegue mais decompor. A indústria química é ótima. Tá, daí eu trouxe aqui uns exemplos para a gente ver como é que é a cara deles, mais para química mesmo, né? Então, para a gente ver como é que é a estrutura deles e como é que eles eram e como é que eles se tornam no final. Uns exemplos aqui bem comuns de plástico que a gente tem no nosso dia a dia. Tá? Então, eu trouxe aqui o etileno, que depois virou polietileno, e com algumas misturas, esse polietileno, na verdade, nada mais é do que o PET, né? Com algumas outras misturas aí nessa estrutura aqui, ele vira PET. É da garrafa PET, que está por aí, né? Então, só para mostrar o que acontece, né, nesse processo que eu chamei de polimerização.
Então, eu vou ter o etileno, que é esse eteno aqui, né? O eteno também é chamado de etileno, que tem uma ligação dupla. Essa ligação dupla vai se romper para que a cadeia cresça, né? Então, eu vou ter vários etilenos aqui juntinhos, né? Agora deixou de ser um etileno porque saiu a ligação dupla. Então, essa ligação dupla... Gente, acho que eu caí. Ai, que péssima. Agora eu vou saber o que vocês ouviram, que não ouviram. Ai, que horror. Tá. Eu não sei até quando que vocês ouviram eu falando e quando ficou tudo mudo e confuso. Mas eu estava falando nesse slide aqui. Não sei se vocês estavam acompanhando nesse slide também. A ligação dupla do CH2, tá? Tá, então o que eu estava querendo dizer, esses exemplos que tem aqui nesse slide, eles são todos exemplos de polímeros derivados de fontes fósseis e não biodegradáveis. Eu queria explicar o porquê, né, que eles são tão difíceis de ser biodegradados. Então, todos aqui, eles têm uma ligação dupla, né, que se torna uma ligação simples, para construir a cadeia ali, fazer um carbono ligando com outro carbono e fazer uma cadeia grandona. Então, todos aqui, né, são vários tipos diferentes, eles têm coisas diferentes, beleza, parei na ligação dupla. Coisas diferentes neles, né, tem um que é mais linear, um que tem uma ramificação, tem um cloro aqui, né, eles têm coisas diferentes entre eles, mas em comum eles têm essa ligação dupla se transformando numa ligação simples. E essas ligações simples que formam o polímero, né, independente de qual for ali, a gente vê que eles têm essas ligações simples, né, elas são mais fortes, ligações simples ou ligações sigma, são mais fortes do que as ligações duplas. É mais difícil quebrar uma ligação simples. Por isso, isso é um dos motivos que é tão difícil para os micro-organismos degradarem esses materiais. Por isso que eles ficam tanto tempo na natureza até que eles se decomponham. Tá. Meu Deus, que luta! Bom, eu vou tentar passar o que der, né? Vamos ver até que a internet colabore aqui. Vamos conseguir passar o que é importante. Acho que eu vou até desligar minha câmera aqui. Já que a internet está ruim. Mas o problema é que ela não está nem, assim, ruim a conexão. Ela cai. Bom, tudo bem. Tá, o que eu queria deixar, né, importante desse slide é isso. Que as ligações, elas são fortes. Isso dificulta a degradação. Ok? As ligações simples e o tamanho das moléculas, né, dos polímeros, eles são grandões. Ok. Aí que eu trouxe como exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, desses nomes estranhos aqui, às vezes eles parecem estranhos, mas eles estão no nosso dia a dia aí, em vários elementos que a gente usa e produtos que a gente usa. Então, esse polietileno, ele pode dar origem a diversos produtos diferentes. Então, desde um plástico tipo de uma sacola, até um recipiente aqui, uma embalagem mais durinha, até um cano, ou uma sacola bem fininha. Então, são várias estruturas diferentes que a gente pode ter com esse mesmo polímero, mudando aí algumas características dele, colocando algum novo átomo aqui no meio, ou mudando aí a minha cadeia carbônica desse polímero. Então, só para exemplos aqui, né? Então, como eu falei, esse polietileno, ele pode dar origem ao PET, se a gente coloca aí um novo composto nessa cadeia. Com compostos diferentes aí, com o mesmo polímero, no caso, polietileno. Aí eu trouxe esse poliestireno, que o poliestireno expandido é o isopor, que a gente vê aí no nosso dia a dia, péssimo para a natureza, mas super presente nessas embalagens descartáveis, né? Então, o isopor, bem conhecido, é o poliestireno. O isopor é o poliestireno expandido, passa por um processo aí de expansão. E a gente vê aí no nosso dia a dia. Eu trouxe esse PVA só porque eu achei interessante que eles colocam esse PVA no chiclete, nas gomas de mascar. Então, eu diria como dica, né, para a vida, não engulam o chiclete, porque tem plástico ali no meio. Que doideira, né? Então, eles colocam plástico porque ajuda a manter a bolha do chiclete. Mas ele também está presente nas tintas, na cola, massa corrida, então é um polímero aí diferentão, que tem essas propriedades de se esticar,
Enfim, por isso que eles colocam no chiclete. Então, não engulam o chiclete, não acho que não é uma boa ideia. E eu trouxe como exemplo aqui de um polímero natural e biodegradável, o amido. Então, o amido, a gente pode achar amido de milho, amido de batata, amido de mandioca, amido de trigo, de ervilha, sei lá, todas as plantas têm o amido ali na sua composição, nas suas sementes, principalmente, que é a reserva de energia das plantas. E esse amido, ele é um polímero. Então, eu trouxe aqui a estrutura dele, ele é composto por dois monômeros aqui. Um é mais linear, o outro é um pouquinho ramificado. Então, eu queria que vocês olhassem só para ver a diferença, né, dessa estrutura do amido e as estruturas daqueles outros polímeros que a gente viu. Então, dá para ver que ele é bem diferente aqui, não é tão linear que nem era o outro. E tem uns oxigênios aqui no meio da estrutura que também facilitam, então, essa degradação pelos micro-organismos. Colas tripla. Viu? A mãe estava certa, não é bom engolir chiclete. Mas então, voltando para mim, né? Volta e meia eu olho para o chat ali. A estrutura do amido é bem diferente daqueles outros polímeros. E o fato dela ser diferente, de ter esses oxigênios aí no meio dos carbonos, é o que facilita a degradação pelos micro-organismos. Ok? Então, agora, nesses minutinhos finais, a gente tem 5 minutos, eu diria 5 minutos para o fim da aula, não, 5 exercícios para o final da aula. Então, eu vou copiar esse link para vocês poderem fazer. Vocês vão ver que parece que a gente falou, eu vou ajudar vocês, né, já que teve um monte de queda aí, né, um monte de interrupções na nossa aula, mas vamos ver que tem várias coisas sobre polímeros que são bem senso comum. Então, eu acredito que não vai ser tão complicado assim, que todo mundo vai conseguir fazer certinho. Compartilhar esta guia. Ok. Tá. Então, temos exercícios de polímeros. Aí, vocês sabem, vocês podem ir respondendo aí, né? Para aumentar a imagem, é só clicar nela, que ela fica maiorzinha. E vamos ver se vocês conseguem responder sozinhos, senão eu vou explicando cada uma delas, certo? Se tiver dificuldade de entrar no link, também vão me falando. E é isso. Não sei, agora estou falando coisas para ocupar o silêncio. Deixa eu ver. Essa questão é da solubilidade em água. O que eu vou dar de dica nessa questão é, quando não se sabe nada sobre o assunto e tivesse as alternativas para chutar uma, eu diria como dica para chutar na que for mais diferente. É isso que vocês podem fazer aí. Se alguém está com dificuldade de acessar o link, também pode me falar aí, que eu mando de novo. Mas dá para acessar pelo computador ou pelo celular. Bem tranquilo. Bem tranquilo, até que a minha internet caia de novo. Que coisa. Olha aí, temos 2 pessoas online nos exercícios. Boa, gente. São 5 exercícios só. Vamos ver, tem uns que é mais assim a estrutura e tem uns que é sobre polímeros de um modo geral. Mas se não der tempo para fazer hoje, também não tem problema. Estamos aí. Olha aí, ó, deu um salto. Agora tem 5 pessoas. Boa. Tem pessoas respondendo já. Eu que estava viajando aqui. Então, essa questão fala sobre polímeros formados a partir dos monômeros, aquele que apresenta solubilidade em água. Então, para ser solúvel em água, vamos pensar, tem que ser, vocês acham que tem que ser polar ou apolar? É de login? Será? Deixa eu ver se eu consigo por um outro link.
Dá para tentar entrar nesse... Peraí. Esse código aqui tem que botar no mentimeter.com. Tentar entrar nesse site que eu botei ali no chat agora e escrever esse código aí, 1336619. Na teoria, ele vai direto para a apresentação. Ok, acho que temos muitas respostas aí já. Boa. Coloquei para apresentar. Eu não sei se tem alguém respondendo ou não. Ah, sim, ficou melhor. Ok. Então, vamos ver qual era a resposta correta. Então, a resposta correta era poliacrilamida. Se vocês olharem na estrutura dessa acrilamida ali, vocês vão ver que ela tem um oxigênio que puxa ali, então, uma polaridade para cima dele. E a gente tem o nitrogênio que também puxa essa polaridade. Além disso, né, que faz com que essa molécula seja polar. Essa questão da polaridade iria fazer a gente eliminar, por exemplo, o etileno e o propileno ali, que tem umas estruturas um pouquinho mais simétricas. Então, elas não iam ser solúveis em água. Esperar a senhora liberar. Ah, tá, eu só estou comentando a primeira. Eu já passo para a segunda. Então, só para vocês verem, né, essa acrilamida, ela é a que apresenta maior solubilidade em água, porque tanto o nitrogênio quanto o oxigênio, eles fazem aquelas ligações de hidrogênio na água. A gente olhar para a estrutura como um todo, a gente pode dizer que é uma molécula mais polar do que as outras. Tem tudo isso que faz com que, dentre todas as opções, a acrilamida seja a mais solúvel. Portanto, a opção correta ali era a D, que fala poliacrilamida, certo? Então, o policlorolato de vinila ali, apesar de ele ter esse cloro ali que puxa, então, vamos dizer assim, essa polaridade para cima dele, se a gente for comparar entre as outras, né, o nitrogênio e o oxigênio têm uma atração, eles conseguem fazer uma ligação mais forte com a água, por isso que eles têm essa maior solubilidade. Beleza? Para quem acha. Mas era uma questão meio estranha mesmo. Não se preocupe. A partir de hoje você sabe. Caiu umas 2 vezes no Enem essa questão ali. Tá. Agora, a próxima questão, eu acredito que agora vocês estão vendo a segunda questão. Ela é uma questão que eu falei mais geral, assim, mais de conhecimentos gerais sobre políticos. Que fala. Deixa eu ver se eu estou falando da questão certa. Tá. No Brasil e no mundo têm surgido movimentos e leis para banir o uso de sacolas plásticas em supermercados feitas de polietileno. Blá, 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 matéria-prima, daí fala da poluição, ó. Então, esse aqui é um assunto mais geral sobre polímeros ou sobre plásticos. E pergunta qual que é o motivo que elas demoram tanto para se degradar. Né? O que elas têm de característica que dificulta essa degradação pelos micro-organismos? Vamos esperar vocês responderem aí. E deixa eu ver. A Sabrina. Que estranho que fica pedindo login. Não sei como fazer. Hoje. Como é que eu posso fazer para liberar aí para Sabrina? Tu tá tentando entrar pelo celular ou pelo computador? Quem não tá conseguindo acessar? Só para tentar resolver aqui. Pelo celular. Ué. Eu não sei como resolver. Porque era para funcionar. Bom, o que dá para fazer é
Deixa eu ver se aqui no Google... Entrou. Ali, eu não preciso nem pensar mais. Eu não sabia como resolver mesmo. Então, 9 pessoas responderam. Acho que foi todo mundo que está participando, né? Se mais alguém querendo responder. Tá, então essa pergunta aqui era, como eu falei, sobre conhecimentos mais gerais, né, sobre as estruturas aí das moléculas. Então, como alternativas, a gente tem que essas moléculas apresentam muitas insaturações, ou seja, muitas ligações duplas. A B fala que elas têm carbono na sua composição. Sim, elas têm carbono na sua composição, mas isso não quer dizer nada, né? A gente tem carbono no nosso corpo e a gente se degrada aí, se enterrar nosso corpo por aí, né? Não tem nada a ver. As plantas têm carbono na sua composição também, elas se degradam. Então, a alternativa B também está errada. A fala das insaturações. Eu esqueci de botar a alternativa correta. Então, só preciso olhar a correta aí, foi que a maioria respondeu. Na alternativa A, então essa vai ser a última questão que a gente vai ter tempo de fazer, né? Putz. Fala sobre apresentar muitas insaturações. Então, como eu falei, na verdade, quebra a insaturação na hora que forma o polímero, na minha reação de polimerização. Então, a A está errada por causa disso. Na verdade, apresenta muitas saturações, né? Muitas ligações simples. A C diz que é formada por elementos de alta massa atômica. Não, é formada por carbono e carbono e hidrogênio. Não são elementos de alta massa atômica como, sei lá, urânio. Não sei que elemento que estavam pensando aqui. A D fala que as cadeias são muito longas e formadas por ligações químicas fortes. Então, essa é a alternativa correta. Como eu falei, as cadeias são longas mesmo, porque são milhares de monômeros juntinhos. E as ligações químicas fortes, que ele está falando aqui, são as ligações simples, ou ligações sigma, que são muito mais fortes do que as ligações duplas. E a alternativa E fala que ela tem origem no petróleo, que é uma matéria-prima não renovável. Está correta essa alternativa, porém, não é o fato de ela ter origem no petróleo que faz com que ela seja não biodegradável, que ela não se degrade. Como eu falei, existem polímeros que vêm de uma matéria-prima não renovável, mas lá no final de sua vida útil, eles são biodegradáveis. Então, não justifica, né? O que justifica é o fato de elas serem longas e formadas por ligações químicas fortes, ok? Tá, eu vou deixar, né? Acabou meu tempo aqui. Tudo bem, vamos ver o que seria a próxima questão, mas, enfim, eu acho que... agora eu quis... Bom, tudo bem. Acabou minha aula, né? Vou fazer o quê? Mas obrigada pela atenção, né? Eu vou deixar essa apresentação aí disponível para vocês tentarem fazer em casa. A gente pode falar outras vezes sobre polímeros, né? Eu estou super disponível para quem quiser brincar e falar sobre polímeros, porque eu adoro falar sobre isso. É o que eu trabalho. Então, muito obrigada pela atenção, pela paciência com a minha internet. Tá? Uma boa noite para vocês e um bom restinho de aula aí, né? Falou, galera. Boa noite.